Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Shalom, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Shalom Aleichem, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Citar um pouquinho. Ontem foi o discípulo de Emaús, hoje é a continuação. Eles vão reconhecer Jesus ao partir o pão. Também é um evangelho muito bonito. Jesus aparece no caminho. Ele sempre aparece quando a gente caminha, mas caminha para o bem, né? Embora apareceu o caminho também para Paulo, Paulo estava caminhando para o mal, para prender os cristãos. Jesus aparece também, para converter. Lucas 24, 35 a 48. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Então, aqueles dois de ontem, eles voltaram para Jerusalém e contaram o que tinham visto. Jesus apareceu para eles, embora eles reconheceram só quando Jesus partiu o pão. Isso é uma coisa, Jesus aparece, eles não reconhecem. Madalena não reconheceu, pensou que era o jardineiro. Aqueles dois de ontem não reconheceram, Jesus ali do lado deles. Não tem fé. E provavelmente Jesus é diferente do ressuscitado, né? Então eles contam o que tinha acontecido no caminho. A vida da gente é um caminho, a igreja está no caminho aí também. Sínodo é caminho, rodós. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles reconhecem Jesus só quando Jesus parte o pão. Porque na quinta-feira santa ele partiu o pão e deu o pão. Pão que é a carne dele, o corpo dele, vinho que é o sangue dele. Aí ele está então falando com os outros, eles voltam para Jerusalém, provavelmente é o cenáculo, ainda hoje tem uma sala lá que ele diz que é a mesma sala. Aí Jesus vem, o próprio Jesus apareceu no meio deles, e disse, na língua dele, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Ma Shalom Tov Meod. Entenderam? Entenderam? Foi bom estudar. Paz
para vocês. Shalom Aleichem. Paz sobre vós. Ou a paz esteja convosco. Eles ficam assustados. Todos eles têm medo. Aqui é para dizer que estavam com medo. Jesus aparece, eles têm medo, né? E cheio de medo. Pronto, que medo. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Eles têm medo toda hora. Jesus tinha acabado de morrer, né? Pensando que estavam vendo um fantasma. Eles acreditavam também na história de fantasma, viu? Hoje a gente diz que é alma, né? Ou a alma me apareceu. Apareceu não. A alma não aparece não, ela fica onde está. E quando a gente ressuscita é corpo, alma e espírito, não é só alma não. Esse negócio de dizer que está vendo alma, faça um caldo de peixe bem bom e tome e já dormir, que você está fraco. A melhor coisa que tem é fazer um caldo de peixe. Não faça creme de galinha não, que eu não aguento mais não, mas um caldinho de peixe é bom. Então eles pensam que estavam vendo uma alma, um fantasma. E Jesus disse: vocês estão preocupados com o quê? Eu pergunto a mesma coisa, vocês estão preocupados com o quê? Ah, mas está... Pois é, eu estou entendendo, mas estão preocupados com o quê? Jesus não ressuscitou? Não acredita não. É igual eles aqui, não tem fé não. Porque tendes dúvida no coração. Vocês têm dúvida por quê? Qual é a dúvida de vocês? Vocês estão com medo por quê? Estão pensando que eu sou um fantasma, uma alma? Sou não. Veja aqui, meu irmão, minha mão, meus pés. Por que ele mostrou as mãos e os pés? Por causa do prego, o local do prego. Ainda estava com o local lá, quando enfiaram um prego nas mãos e nos pés. Mesma coisa para o Tomé. Sou eu mesmo. Tocar em mim. Mesma coisa, o Tomé queria tocar. Toque aqui, olha, está aqui a lança, olha os pregos. E veja, um fantasma não tem carne nem ossos. Jesus ressuscitou corpo, alma e espírito, carne e osso. Não restou só a alma não. Então por isso você não vê alma. Você está vendo ou é o cão, eu não sei o que é, mas a alma mesmo, você não está vendo não. Ou então faça o que eu disse. A alma não aparece. Não é? Um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aí de novo, mostrou de novo as mãos e os pés. Porque eles duvidavam. Eles não tinham fé. Eles ainda não podiam acreditar. Ali na frente deles, Jesus ressuscitado, e eles não acreditam. Porque estavam muito alegres e surpresos, certamente. Aí Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? Jesus estava com fome, era? Não. Ele queria provar o quê com isso? Quando ele pergunta, para ver que é ele mesmo. Já viu o fantasma comer? A alma come o quê? A alma não come nada, se for só a alma. Então ele vai comer na frente para dizer: sou eu mesmo. Aí deram um pedaço de peixe assado. Oh, vontade grande, né? Vocês aprendem aí, peixe assado, né? Ele tomou e comeu diante deles, para provar que era ele. Não é porque estava com fome, não. Para dizer: sou eu mesmo. Está aqui o local, olha, os pés, as mãos, tudo, estou comendo aqui, ó, na frente de vocês. E depois disse: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Aí anuncia o que eles têm que fazer. O que eles têm que fazer? Primeiro ele diz por que aconteceu. Era preciso que tudo se cumprisse o que está escrito a respeito de mim. Aonde? Na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Todas,
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É assim que eles dividiam a Bíblia. A gente divide em livros históricos, livros não sei o quê, eles não dividem assim não. Eles é a Torá, Neviim, Ketubim, lei, profetas e escritos. O judeu até hoje divide assim a Bíblia. Ele é judeu, está falando para judeu. Nós que dividimos diferente depois. Mas quando eu dou aula, eu ensino. A divisão da Bíblia na língua de Jesus é lei, profetas e escritos. Não tem negócio de livro histórico lá não, porque tudo é história para eles. Então abriu a inteligência deles. Por quê? Porque o bichinho era um burrinho, não entendiam nada. Jesus 3 anos com eles, não entenderam nada. Ressuscita, não entenderam nada. Aparece e não acredita. Um nega, um trai, todos eles fogem quando Jesus está morrendo, só fica um. E as mulheres ficaram, porque tinha mais coragem. Abriu a inteligência do discípulo para entender a Escritura. Aí diz, assim está escrito. Aí ele anuncia o que será a pregação da igreja primitiva. O Cristo sofreu e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Ressuscitou. Esse aqui vai ser o anúncio do querigma da igreja primitiva. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja hoje, em vez de estar anunciando um bocado de besteira aí que muita gente fala, a obrigação é de anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas se fala de tudo na igreja, muitas vezes, pode prestar atenção no sermão, e não se fala da morte e ressurreição. Na homilia, muitas vezes, fala não. Pois é a obrigação de falar. Toda pregação devia começar assim: Jesus morreu e ressuscitou. Porque é disso que vive a nossa fé católica. E o credo que a gente reza: creu na ressurreição dos mortos. E no seu nome, no nome de Jesus, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Pronto, está aqui, tudo. Primeira pregação: morte e ressurreição. Segundo anúncio: o que é que a igreja tem que anunciar? Conversão e perdão dos pecados. Não tem que anunciar política, nem ecologia, nem nada. É conversão e perdão dos pecados. A obrigação da igreja é isso aqui. As outras coisas, não é obrigação da igreja não. E Mateus vai completar: e batizar em todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É obrigação da igreja anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Poucos estão anunciando. Anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Quem não é convertido e tem os pecados perdoados não entra no céu. Isso a todas as nações, a todo mundo. Isso não é proselitismo não, é obrigação. E batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor mandou isso. Se não estão fazendo, é problema de que não está fazendo. Aqui se faz, nessa paróquia. Porque eu devo conta da minha missão a Deus. Eu não devo conta da minha missão a homem nenhum. Jesus me chamou, nem na igreja eu ia, mas para seguir o que ele está dizendo aqui, não é para seguir ninguém não. Não sigo ninguém não, eu sigo isso aqui. Anúncio da morte e ressurreição, conversão e perdão dos pecados pessoais, negócio de pecado social não, é pecado pessoal. Batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está mandando, ele não está pedindo não, porque Jesus não pede não, ele manda. E quem não fizer, presta conta a ele. Seja quem for. Se não fizer, você vai prestar conta ao nosso Senhor. É simples. Eu, como pároco daqui, eu sigo isso aqui. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunhar é dar o sangue por Jesus.
Quem dá o sangue por Jesus, testemunha. Quem não dá, não testemunha. Dá a vida por Jesus. Aí a primeira leitura, que é do livro dos Atos, dos Apóstolos. Esses discípulos aí, tudo com medo, depois que vem em Pentecoste, Atos 2, 1 a 13, eles saem no meio do mundo pregando. Eles que tinham medo, tudo medroso, dentro de uma casa, fechado, com Maria, tudo morrendo de medo, Jesus lá e eles com medo. Ele depois sai e começa a pregar no meio do mundo. Depois de Pentecoste, antes não fizeram não. Ontem foi a cura do paralítico, Pedro e João. Chegaram lá, viram o homem deitado, o homem pedindo esmola. Aí o Pedro vai dizer: eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. E curou o homem. Quem que pode curar? Deus. Homem nenhum cura. Homem nenhum cura. Só Deus. Aí o paralítico não deixava mais os dois. Claro, estava morrendo de felicidade, né? Pegou a caminha dele, né? Acompanhou os dois. O povo ficou assombrado. Foi correndo para junto deles, numa porta lá chamada Porta de Salomão. O templo era cheio de portas para entrar no templo. Cheio, ainda hoje tem. Um bocado de porta grande, não começa aí não. É uns arcos bem grandes. Aí tinha esse pórtico aqui de Salomão. Salomão era o rei, tinha sido o rei lá. Aí nesse pórtico, na porta lá da entrada da cidade, Pedro vai falar para o povo. Pedro, medroso, traidor, vai falar para o povo. Vocês estão espantados com o quê, vocês aí? Vocês pensam que fomos nós que curamos esse homem? Foi não, foi no poder de Jesus, no nome de Jesus. É no poder dele que a gente cura. Por que ficais olhando para nós como se tivesse feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Pedro não tem poder não, ninguém tem poder não. O poder é de Jesus. Aí ele anuncia: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos judeus, está falando para judeu. O Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Como é que glorificou? Ressuscitou. Aí vai anunciar a morte, que eu falei, o anúncio da morte e a ressurreição. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, o Pilatos lá que lavou a mão, que estava decidido a soltá-lo. Então o povo tem culpa, porque o povo gritou: crucifica. Vós rejeitaste o santo e o justo. Pedro está jogando na cara do povo o que eles fizeram, e é bom jogar mesmo, eles são réu de morte. Eles são culpados pelos que eles fizeram. E pediste a libertação para o assassino. Soltaram Barrabás. Hoje faz a mesma coisa. Os ladrões tudo solto e gente boa preso, né? Libera a arma aí adoidado para ladrão e o povo não pode ter arma. O Brasil é tudo o contrário. Fora o aborto aí que já liberaram. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem. Então quem curou o homem lá foi Jesus. E a fé no nome de Jesus, o nome é a pessoa, Shem Israel, Hashem Adonai, Hashem, o nome foi Deus, o nome de Deus é Deus, foi Deus quem ressuscitou, não fui eu. É isso que ele está dizendo, Pedro. Que vedes e reconhecer, esse homem aqui, paralítico aí, que vocês conheciam, foi Deus. Tá? A fé que vem por meio de Jesus é a fé. Salvação vem por meio da fé. Fé já é graça, tudo é graça. A fé já é um dom de Deus. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos nós. Então, não fui eu não curei, foi Jesus. Vocês estão me olhando para quê? E agora, meus irmãos, então primeiro ele jogou na cara: vocês mataram Jesus. Mas agora, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como vossos chefes. Não conheciam Jesus, mas têm culpa.
Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Outro aspecto da pregação primitiva, vai citar as Escrituras do Antigo Testamento. E Jesus realizou o que os profetas do Antigo Testamento disseram sobre ele. Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, tudo. Oséias, Jonas, Jesus cumpre tudo. Moisés, que é profeta, Elias. Que o seu Cristo haveria de sofrer. Onde é que está isso? Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. 4 cantos do servo sofredor. É Cristo. Aí Pedro apela para a conversão. Não tem salvação sem conversão. A salvação é para todos? É. Quem não se converter, se salva não. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. É o que Jesus diz. Conversão e o perdão dos pecados. Mesma coisa. Então Pedro foi fiel, que Jesus mandou. É bom a gente ser também. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso, a ressurreição. Está lá em Hebreus, carta aos Hebreus e Salmo 94. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em tempo de Meriba. Repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. Já enviou, e eles mataram. Mas Jesus vai voltar. Toda essa desordem aí que está acontecendo no mundo, e muitas vezes dentro da igreja, Jesus vai voltar, vai julgar tudo. Não precisa se aperrear, não. Mas é bom rezar, e ficar atento e ser fiel. No entanto, é necessário que o céu receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus hoje está à direita do Pai no céu, um dia voltará para julgar todo mundo na glória. Virá na glória. Por enquanto está lá. Mas vai voltar? Vai. Tem sinais hoje? Tem. Tanta coisa acontecendo, é bom estar atento. Ele vem restaurar todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Cita os profetas de novo. Toda a pregação é baseada na Bíblia, no Antigo Testamento. E Jesus cumpre o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a plenitude do Antigo Testamento. A plenitude da revelação bíblica está no Novo Testamento, não no Antigo. O Antigo prepara, o Novo cumpre, realiza, planifica. Com efeito, Moisés afirmou, agora cita Moisés, porque é o grande profeta. O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Jesus é muito maior do que Moisés. Não é como ele não, é muito maior, porque Moisés não é Deus, Jesus é. Moisés teve um encontro com Deus, mas Jesus é Deus. Ele é aquele Deus do Egito, lá, Êxodo 3,14. Né? Que o livro de Êxodo tem que ser lido a partir da revelação do nome de Deus, da saída do Egito, da Páscoa, lei, aliança, formação de povo sacerdotal. Se não fizer isso, vai interpretar mal o Êxodo, como muitos interpretam mal. Escutai tudo o que ele vos disser. Pronto, é só escutar tudo o que Jesus disser. Se a igreja escutar o que Jesus disser, acabou, vai ser salvo. Se não escutar, condenado. Se eu escutar, e escutar significa seguir, fazer, não é só escutar e fazer o contrário, não. Escutar aqui é obedecer. A mesma palavra, shema Israel, escuta Israel, obedece Israel. Não adianta dizer eu escuto a Deus, escuta, mas não segue a lei de Deus. Não adianta não. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. Quem não escutar Jesus, olha o que ele está dizendo, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel, outro profeta, e seus sucessores, Elias vem logo depois, também eles anunciaram esses dias. Que dias? O dia de Cristo. O Antigo Testamento é figura do Novo Testamento. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais. Agora ele apela para os profetas, já tinha apelado, agora para a aliança.
Só que agora tem uma nova aliança. Não é mais a aliança que Deus fez com o povo lá, Moisés, não. Que Moisés foi intermediário. Não é mais aquela aliança, não. Agora é outra aliança. A antiga aliança está lá em Êxodo 19, 20, 24, 32, 34. Agora é a nova aliança, que Jeremias prediz. Jeremias 31, 31 a 33. Vós sois filhos dos profetas da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estava falando de Moisés, agora vai para Abraão, que é anterior a Moisés. Se é anterior, de certa forma é mais importante. Nós somos filhos de Abraão na fé. Que Abraão gerou Isaac, Jacó, as 12 tribos, Judá, Jesus, e nós somos irmãos de Jesus na fé. Então nós somos filhos de Abraão. São Paulo vai explicar isso na carta aos Romanos. Através da tua descendência, a descendência de Abraão, quem é? Jesus. E em Jesus, a igreja católica, porque Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele. Não pode separar o corpo da cabeça, não morre. A igreja separada de Cristo, morre. Mas o corpo de Cristo é a igreja. Que igreja? Católica. Mateus 16, 8. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Uma igreja só. Jesus só fundou uma igreja, fundou várias não. Ele mesmo só fundou uma. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus ressuscitou Jesus. Deus o enviou em primeiro lugar a vós. Jesus veio primeiro para os judeus. Não foi para nós não, foi para os judeus. Os judeus se fecharam, aí ele veio para nós. Ele mesmo disse no Evangelho: eu vim chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando teve um encontro com aquela mulher pagã, que pediu para curar, ressuscitar a filha dela, ele disse: não vou ressuscitar não. Eu não vou dar o pão para os cachorrinhos não. Aí ela vai dizer: senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Aí ele faz o milagre por causa da fé e da insistência da mulher. Mas ele mesmo veio chamar os judeus. Deus enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar. Jesus veio abençoar os judeus em primeiro lugar. E Paulo diz que é um mistério, eles não se converteram até hoje. Mas Paulo queria entregar a vida dele para a conversão dos judeus. Eu rezo todo dia para a conversão dos judeus. A nossa igreja é cheia de santos judeus. Os 12 apóstolos, tudo é judeu. Maria é judia. Ela não é cearense, não. Então, os judeus em primeiro lugar. Ainda hoje. Na medida em que cada um se converta de sua maldade. Aí termina falando da conversão de novo. Sem conversão, não tem salvação. A igreja tem que acolher a todos? Tem. Mas sem conversão, não tem salvação. Sem perdão dos pecados, sem arrependimento dos pecados, não tem salvação. Então o anúncio é muito, muito simples. O querigma é isso. É só fazer, não inventar a coisa, né? Não trocar isso por ecologia, por sociologia, por antropologia e sei lá o quê. Tanta gia aí que bota, acaba esquecendo que é essencial. Então que o nosso Senhor, Ele abra a nossa inteligência também, do jeito que Ele abriu a inteligência dos apóstolos, para que a gente entenda o Evangelho, o sentido do Evangelho. É muito bom entender e anunciar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.